Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 182, módulo 13, o assunto autoteste com respostas. Vamos lá? Primeira pergunta: qual das seguintes proposições estão certas? Preste atenção. Qual das seguintes proposições estão certas? Item A: bateria nunca são ligadas em arranjo série paralelo. Item B: bateria podem ser ligadas em arranjo série paralelo para obter uma tensão desejada e a capacidade de fornecimento de corrente desejada. A resposta certa é o item B. Bateria podem ser ligadas em arranjo série paralelo para obter uma tensão desejada e a capacidade de fornecimento de corrente desejada. Próxima pergunta. Para acompanhar um circuito, preste atenção, aluno. Para acompanhar um circuito, item A: começar no terminal negativo da fonte e seguir o caminho do fluxo de corrente de elétron através do circuito. Item B: começar pelo menor valor da resistência num ramo paralelo e determinar o caminho que a corrente percorre para chegar à bateria. A resposta certa é o item A. Começar no terminal negativo da fonte e seguir o caminho do fluxo da corrente de elétron através do circuito. Próxima pergunta. Um resistor com valor de resistência de 500 ohms está ligado em paralelo com um resistor de 5K ohms, isto é, 5.000 ohms. Pergunta: qual é o valor da resistência equivalente? Preste atenção, hein? Um resistor com valor de resistência de 500 ohms. Ele está ligado em paralelo com outro resistor de 5K ohms, isto é, 5.000 ohms. Pergunta: qual é o valor da resistência equivalente? Item A: cerca de 500 ohms. Item B: cerca de 5K ohms, isto é, 5.000 ohms. Para responder esta pergunta, nós temos então que fazer esta fórmula REQ, que é REQ, igual R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. O que quer dizer isso aí? REQ é a resistência equivalente, igual R1. R1 é o valor do primeiro resistor, que é de 500 ohms, multiplicado por R2. R2 é o valor do segundo resistor, no caso, 5.000 ohms, que equivale a 5K, sobre R1 mais R2. R1 é o valor do primeiro resistor, que é de 500 ohms, mais R2, que é o valor do segundo resistor, que é de 5.000 ohms. Continuando, REQ igual 500 ohms, que é o valor do primeiro resistor, multiplicado por 5.000 ohms, que é o valor do segundo resistor. 500 multiplicado por 5.000, nós vamos ter 2.500.000 ohms. Continuando. 500 ohms, que é o valor do primeiro resistor, mais 5.000 ohms, que é o valor do segundo resistor. 500 ohms mais 5.000 ohms, nós vamos ter 5.500 ohms. Continuando. REQ igual 2.500.000 ohms dividido por 5.500 ohms. Vamos ter como resultado 454 ohms. Então, a resistência equivalente deste circuito em paralelo é de 454 ohms. Então, a resposta certa, aproximada, é o item A,
cerca de 500 ohms. Próxima pergunta. Um resistor de 500 ohms está ligado em série com um resistor de 10K ohms. Este circuito em série está ligado sobre uma fonte de 10 volts. Queremos saber a queda de tensão sobre o resistor de 10K ohms. Preste atenção. Um resistor de 500 ohms está ligado em série com um resistor de 10K ohms. Este circuito em série está ligado sobre uma fonte de 10 volts. A queda de tensão sobre o resistor de 10K é de aproximadamente, item A, 0 volts, item B, 10 volts. Fazendo os cálculos, nós vamos ter o valor de 10 volts. Então, o item certo é o item B, 10 volts. Próxima pergunta. A corrente total num circuito em série paralelo é, preste atenção, a corrente total num circuito em série paralelo é de, item A soma de toda a corrente através de cada resistor, item B, a corrente fornecida pela bateria. A resposta certa é o item B, a corrente fornecida pela bateria. Próxima pergunta. Você quer acompanhar um circuito série paralelo? É um circuito constituído somente de resistores e não há fonte de tensão. O procedimento correto consiste em, preste atenção, você quer acompanhar um circuito série paralelo. É um circuito constituído somente de resistores e não há fonte de tensão. O procedimento correto consiste em, item A, assumir uma tensão, item B, começar o menor valor do resistor e progredindo em direção do maior valor do resistor. A resposta certa é o item B. Começar com o menor valor do resistor e progredir em direção do maior valor do resistor. Próxima pergunta. O símbolo ômega representa, observe, o símbolo ômega representa, item A, ohms, item B, ampere. O item certo é o item A, ohms, que é a unidade da resistência. Próxima pergunta. Um único valor de resistor que podem ser usado para substituir um certo número de resistores em paralelo é chamado, preste atenção, um único valor de resistores que podem ser usados para substituir um certo número de resistores em paralelo é chamado, item A, resistor importante, item B, resistor equivalente. A resposta certa é o item B, resistor equivalente. Próxima pergunta. Ao acompanhar um circuito seguindo o caminho da corrente de elétron, você atinge um ponto onde a corrente divide-se em duas partes. Cada uma delas flui através de um resistor. Os resistores, eles estão, preste atenção, hein? Ao acompanhar um circuito seguindo o caminho da corrente de elétron, você atinge um ponto onde a corrente divide-se em duas partes. Cada uma delas flui através de um resistor. Os resistores estão, item A, em série, item B, em paralelo. A resposta certa é o item B, em paralelo. Próxima pergunta. Qual dos seguintes componentes irá normalmente custar mais caro? Preste atenção. Qual dos seguintes componentes irão normalmente custar mais caro? Item A, um resistor de 100 ohms com capacidade de 100 watts. Item B, um resistor de 100 ohms
com capacidade de 25 watts? A resposta certa é o item A. Um resistor de 100 ohms com capacidade de 100 watts. Muito bem, pessoal. Com isso, gente boa, terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.